Oi, meus queridos. Essa é uma live para a qual eu convidei a Thaisa Scioli, terapeuta floral, para nós duas conversarmos a respeito da formação do terapeuta floral. A gente vai falar então sobre o que é chave, o que é essencial num curso que se propõe a ser um curso de formação de terapeutas florais. Então são as coisas, os itens que são realmente essenciais para um curso que se propõe a ser um curso de formação. Vamos ver se a Thaís aparece. Eu tentei já aqui. Ei, muito bom. Olá, olá, oi Muito Cíntia. bem-vinda, querida. Muito bem-vinda. Eu estava aqui dizendo É, que eu te convidei para a gente ter essa conversa boa a respeito da formação do terapeuta floral, dos itens que são os essenciais para um curso que se propõe a ser um curso de formação de terapeutas florais. Não é isso? isso. Antes da gente entrar, você quer dar oi para todo mundo? Que daí eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Thaisa Scioli, sou terapeuta floral há quase 30 anos, dou aula também sobre os florais, também sou neurocientista, escrevo histórias infantis e sou Uhum. irmã da Cíntia. Ela é autora de alguns livros, não só de histórias infantis, mas É, de florais também, viu? então Ó, ela um beijo para todos que estão nos ouvindo. Tô vendo que tem muita gente amiga e querida tem. aqui. Muitos beijos para todos. As pessoas estão chegando ainda, mas a gente já vai começando, porque a gente sempre tem Sim, muito assunto, sim. né, Thaís? É, Vocês sim, sabem, gente, que sim. nós, a Thaís e eu, nós somos irmãs. E às vezes a gente se encontra em família, a gente não resiste e começa mesmo assim a conversar os nossos assuntos dos florais, e aí fica todo mundo assim olhando, se Chega de. incomodando. É tipo assim, chega de trabalhar, A vocês gente duas. não é que isso para nós vai muito além do trabalho, né? É a nossa paixão. É a nossa Então paixão, aí, irmã. Bom dia, irmã. Bom dia, não, boa tarde, irmã. queridíssima. Um beijo para minha Então, mãe que está nos ouvindo. a mamãe tá, agora tá Tá? nos ouvindo, é. Thaís, É. conta aqui para mim, eu até sei, né? Mas conta de novo, e eu também vou contar da minha, vamos compartilhando juntas. Sim. Como foi o seu trajeto, a sua formação como terapeuta floral? Para mim e para todo mundo que está aqui com a gente, para quem vai ouvir depois, porque essa live vou tentar, como sempre, deixar gravada. Ups, deu uma Claro. coisinha aqui. Deixar gravada para a gente poder assistir depois. Olha, eu considero. Ontem a gente estava até conversando sobre isso. É claro que teve um momento que eu estava formada, eu tinha feito um número, né, de cursos tais que eu me senti absolutamente formada, mas eu me sinto o tempo inteiro, eu sinto que a formação é dinâmica e eu estou o tempo inteiro me reinventando, como terapeuta e aprendendo mais sobre essências que eu aprendi lá em 94. É um processo contínuo e dinâmico. Eu conheci os florais em 94, mas eu só fui começar a atender como terapeuta entre 97 e 98, mais 98. Nesse primeiro momento, eu comecei a estudar os florais, fiz alguns cursos, né, ali, não de formação necessariamente, mas fiz alguns cursos. Em 97, eu fiz a minha primeira formação dos florais do Alasca, com o Steve Johnson, aqui no Brasil. Em 98, eu fui para a Califórnia e fiz a minha primeira formação dos florais da Califórnia lá. Mas eu me considerei assim formada lá pelos anos 2000. Foi quando eu fiz o curso de especialização na USP sobre terapia floral. Tive que fazer pesquisa científica, fui para o hospital usar floral, enfim. Então, foi esse primeiro momento, foram vários cursos de formação, e em 2000 eu falei, bom, eu sou terapeuta floral, né? Depois de 2000, eu fiz mais, quase 50 cursos, talvez, né? Porque eu fiz todos os mais que haviam do Bush, né? Da Austrália, eu fiz todos os que o Steve deu.
um ou outro eu perdi, eu fiz Pacífico, eu fiz Living Essence, fui estudar as essências com a Maria Grillo aqui no Brasil, né? O Florais Filhas de Gaia. Enfim, fui fazer cursos com terapeutas, né? Fui ter aula com o Hércules Jaci, fui ter aula com a Ruth, com você, Cíntia, com a Olímpia Jimenez, que é minha sócia nos cursos da Califórnia, e em tantos outros que a gente dá junto. A Ruth que eu estou falando é a Ruth Altschuler. E fiz cursos com a Cláudia Stern também, da Argentina. E livros. Li inúmeros livros. Eu acho que eu tenho uma coleção de livros de bar imensa. Acho não, eu tenho. Porque eu tenho em espanhol, tenho em inglês, depois eles foram sendo lançados no Brasil Português. e Matilde Sheffield. Quer dizer, é uma formação ampla. Para a Califórnia eu voltei, mas fiz inúmeros cursos com a Patrícia Kaminski, com o Richard Katz, e eu considero que a minha formação perante o acompanhamento, né, dos casos, das pessoas que chegam, a melhor formação veio da Patrícia Kaminski e do Richard Katz, com a formação deles em Florais da Califórnia, e com o Steve Johnson, dos Florais do Alasca, que ele ensinou para a gente, deu aulas práticas sobre conexão, como desfazer a conexão, como se conectar com a natureza. E foram muito preciosos todos esses cursos. Continuo fazendo cursos, né? E olha, Então, então, a formação é contínua. imaginem essa profissional, né, com toda essa bagagem e ainda mais depois a experiência de consultório. A minha Consultório. formação é parecidíssima com a da Thaís, tirando fora o curso na Universidade de São Paulo. Eu nunca cheguei a fazer aquela pós-graduação, na verdade, sempre me convidaram para ir dar aula lá, porque eu acho que, como eu comecei antes, então eu sou Sim, daquela turma que entrou para ajudar na formação dos que estavam vindo, né? Então, mas era um curso muito bonito, assim como é ainda hoje o curso onde eu também dou aula da UFRJ, que vai acontecer de novo esse ano. É um curso de pós-graduação do na Rio de faculdade. Janeiro, que vale muito a pena se você é do Rio ou região, o curso é presencial, tem uma ou outra aula online, mas ele é basicamente presencial. Isso, e eu também fui fazendo os cursos com os produtores. Na verdade, o meu primeiro curso de florais era um curso só sobre florais de bar, com uma terapeuta floral, mas ele não era, ele era só sobre os florais. Ela ia falando de um floral, outro floral, outro floral. Ele não trazia nenhuma visão sobre o acompanhamento, sobre nada mais além dos florais. Era um final de semana também, uma coisa rápida. Depois eu fiz 3 módulos de uma formação com outros profissionais da terapia floral ainda aqui do Brasil, em que eles iam mostrando, eram temas e a gente ia olhando florais de diversas linhas de florais aplicados à ajuda para aqueles temas que os pacientes traziam. E foi um trabalho super interessante e que contribuiu muito. E era assim, tudo isso vai compondo a formação de cada profissional. Né? Mesmo que você, como eu, também não tenha a oportunidade, ou não queira fazer um curso oficial na universidade, uma pós-graduação em terapia floral, você pode ir compondo a sua formação dessa forma. E eu também fiz todos esses outros cursos que a Thaís mencionou e mais alguns em que eu fui para a Califórnia algumas vezes depois para fazer, além da formação, os cursos avançados com o Richard da Patrícia. E como eu estou organizando os cursos, eu sempre trago os produtores para o Brasil, organizo os cursos online, estou sempre fazendo todos os cursos. Então, é uma formação que ela é contínua, porque a gente precisa se reciclar, né, gente? A gente não pode parar no tempo. A gente precisa ir vendo o que existe de novo sobre aqueles florais pesquisados até lá na década de 30, né? Quanto mais de todos os outros. Fala, Thaís. Até porque os florais em si, eles não vão mudar a forma com que eles atuam.
O que muda é a nossa experiência na utilização deles e os temas atuais que vão surgindo no mundo e apropriando aquele conhecimento a aquilo que está acontecendo hoje, né? Porque o Floral de Bach de 1930, ele é útil hoje, dá a impressão que o Dr. Bach fez lá em 30 para se usar hoje, né? Eles são atualíssimos, Então, né? Necessários às questões do dia a dia, né? os Então, florais, por exemplo, só um parênteses aqui, ah, falando, corroborando com isso que você está dizendo. O Steve Johnson fala de vários florais, descreveu vários florais que trabalham a nossa interação com as questões da tecnologia, por exemplo. Nos florais da Califórnia também, feitos na década de 70 e 80, em que a tecnologia era uma coisa desse tamanho. Então, olha como isso vem de encontro ao que a gente precisa agora. sim, sim. E em Bach, apesar dele não ter, na época dele, né, lidado com inteligência artificial, nem nada disso, os florais de Bach ajudam por demais a gente na lida com esse excesso de tablet, de celular, de televisão, de telas, que tem uma energia aí que a gente está lidando com ela, tem os vícios, né? Os florais de Bach são atualíssimos para isso. Eu uso no dia a dia, né? E eu considero ainda na formação a supervisão. Então, um floral, um terapeuta, né, que está recém-formado, ele com certeza precisa de supervisão, e não é por um mês, por dois, por três, né? Ele precisa fazer supervisão com terapeutas muito experientes por tempos, né? Eu considero que a supervisão ela é sempre necessária para todos nós terapeutas. Nós temos a alegria, a Cíntia e eu, a Olímpia Gimenez, né? Nós somos um trio muitas vezes. A gente discute muito, conversa muito sobre o uso das essências, sobre, sem citar nomes nem nada, mas a gente aborda, né, ao encaminhamento de alguns casos e conversa uma com outra para a gente faz uma supervisão constante umas das outras na conversa, no dia a dia, mas todos nós precisamos, né, de acompanhamento de outro terapeuta, né, inclusive fazer terapia, né? Eu considero que a formação do terapeuta não está completa se ele não faz uso dos florais pela mão de um terapeuta floral. Né? Uma das coisas que eu fiz logo no início, quando eu resolvi, então eu vou lá em 97, então eu vou conhecer melhor isso, eu quero me formar terapeuta floral. Eu fui fazer terapia floral. E eu fiz terapia floral ali seguida com o mesmo terapeuta 10 anos. E Isso. eu considerava isso parte da minha formação. Né? Sim, a gente pode indicar floral para a gente mesmo, claro que sim. Mas no processo de formação do terapeuta floral, ele precisa estar em contato, sentado no lugar daquele que vai tomar o floral, ouvindo de um bom terapeuta floral, com bastante experiência, como usar, que essências usar, como é que aquela essência floral vai conversar com a alma dele, com os sentimentos dele, as emoções, com a percepção dele de vida, como é que clareia, como é que se comunica com aquilo que ele pretende fazer, com metas, com objetivos. Tudo isso eu acho fundamental na formação de um terapeuta floral. E voltando no assunto que eu comecei a abordar, quando eu comecei a falar do que foi a minha formação, né, dos primeiros cursos que eu fiz em 1992, naquele tempo ainda não existia, como existe hoje, a profissão do terapeuta floral. Então, hoje em dia, o terapeuta floral, ele pode atuar no SUS. Então, por exemplo, fisioterapeutas podem ser terapeutas florais, farmacêuticos podem ser terapeutas florais, fonoaudiólogos podem ser terapeutas florais. Qual outra profissão? Enfermeiros. Odontólogos, enfermeiros. Então, existe uma série de profissões onde a pessoa se formando academicamente, ela pode exercer a profissão do terapeuta floral, desde que ela faça
daí um curso de especialização para ser um terapeuta floral. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Em 1992, a terapia floral no Brasil ela engatinhava ainda. Então é normal que as pessoas também não soubessem, os professores não soubessem que tipo de curso eles tinham que dar, que tipo de formação eles tinham que propor, né? Então por isso é que os primeiros cursos os professores falavam só dos florais, né? Mostravam a fotografia dos florais e falavam, ah, essa é a Star of Bethlehem. E aí falava dos efeitos das qualidades da Star of Bethlehem. Esse é o Mimulus. E aí falava das qualidades do Mimulus. E assim por diante. E demorou uns anos para que os profissionais educadores, né, terapeutas que se propunham a ser educadores, percebessem que para que a gente criasse um profissional, para que a gente ajudasse as pessoas a construírem a terapia floral como uma profissão, precisava de mais do que isso, né? Precisava das pessoas se apropriarem do que seria então o processo da pessoa que está tomando os florais. Né? Então a gente fez, a Thaís e eu ontem, a gente fez um brainstorm aqui, a gente teve uma conversa sobre o que é o imprescindível para um curso que se propõe a ser um curso de formação. Porque quando você for comprar um curso que se propõe a ser um curso de formação ou qualquer curso, você pode avaliar o currículo. Você olha lá a grade, o que tem nesse curso aqui, o que eu vou aprender nesse curso aqui, para poder você fazer as suas escolhas, né? Então a gente ficou falando, uma das primeiras coisas, um curso de formação do terapeuta floral, ele precisa ter no currículo básico o preparo da pessoa para tornar-se terapeuta. Então, quando eu me tornei terapeuta floral, eu considero, eu comecei a estudar em 1992 e 1996. Eu deixei a minha profissão de fonoaudióloga e abracei somente a terapia floral como uma nova profissão. Então demorou esse período de 92 a 96 para eu sentir que eu estava pronta. É claro que como eu já era terapeuta, muitas coisas eu já trazia da minha formação acadêmica. Então, eu já sabia sobre ética, por exemplo, né? Eu já sabia ser uma terapeuta, né? Na frente de um cliente que viria me procurar. Eu já dava os florais para as crianças que eu atendia como fono da seguinte forma: eu dizia para a mãe, geralmente era a mãe que estava lá junto, né? Olha, eu estou fazendo um estudo sobre uma outra área e eu gostaria de oferecer para você, para o seu filho, para a família, uma outra possibilidade de tratamento paralelo à fonoaudiologia. Então a gente marcava um dia extra. Não era uma sessão dele de fono que ele ia lá para fazer treinamento articulatório, seja o que for, que eu ia, em vez de fazer o treinamento articulatório, eu ia ficar receitando floral. Não, era uma outra coisa, né? Era uma outra coisa que eu estava oferecendo e aí 98% das famílias aceitaram e aí eu pratiquei muito ali, dando floral para aquelas crianças que eu atendia e colhendo os efeitos na fonoaudiologia, que era a minha área principal de trabalho. E atendi também as mães, os irmãozinhos, enfim, aí uma série de pessoas. Isso foi a minha prática, né, como de treinamento, porque isso é um dos pontos, né, Thaís? A prática. Mas vamos Sim, falar do que é, como é que você prepara a pessoa para se tornar um terapeuta? A Thaís vamos. falou alguns itens. Ela falou tomar o floral, submeter-se à terapia floral, né? Isso é parte do seu treinamento. Então, o professor, quando ele recebe os seus alunos, ele já tem que comentar que as pessoas precisam procurar o terapeuta floral, que elas precisam começar a tomar o floral e oferecer formas em que isso possa acontecer, né? E que mais, Thaís? Estou só te repetindo aqui. Eu, na minha formação, eu estimulo aos terapeutas que eu formo, porque eu também dou curso de formação, né? É,
especialmente dos florais da Califórnia, mas nós já demos juntas, inclusive, um curso longo de 1 ano de formação em terapia floral, né? Também dei aula no curso da USP de formação, que de formação não, de especialização, em outros cursos também. Eu considero muito importante que o terapeuta tenha florais em casa. Então, eu me lembro que quando eu comecei a estudar os florais, eu comprei o kit de Bach. Porque o vidro do floral, a gente olha para ele pensando assim: é um remédio que eu compro numa farmácia ou no importador e ele vai me ajudar. E a gente muitas vezes pensa de uma forma muito materialista a respeito de uma essência, quando ela é preparada na natureza. E a terapia floral tem tudo a ver com uma reconexão com a natureza. Então, você ter os florais, você tem a oportunidade de perceber que essa é uma terapia muito viva, muito dinâmica, e que você usa um floral, por exemplo, num dia, e que você percebe que está fazendo alguma mudança, você pode usar no outro, você é um laboratório vivo. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo é a busca da reconexão com a natureza. Né? Esta é a base da terapia floral. O curso deve Porque oferecer isso. o Essa curso precisa promover isto, né? Uma forma nova da gente contemplar, observar a natureza e extrair dessa reconexão uma conexão de novo com a nossa natureza interna, com quem somos de verdade, para muito além do ego, dos papéis sociais, que tem mais a ver com uma natureza de ser, de estar na Terra, né? Nesse ponto de vista, a terapia floral ela é única naquilo que ela oferece à pessoa que a procura, por conta dessa reconexão que se faz com aquilo da onde você veio. É como voltar para casa, né, Cíntia? Porque nós nos isso que é. sentimos estrangeiros muitas vezes na Terra. Gosto da natureza cortada num vaso, que eu não precise cuidar muito, né? A maioria das pessoas gosta de olhar uma natureza organizada, mas se eu estou em Organizada meio, é ótimo, não né? é? Mas se eu Limpa. limpa, né? Mas se eu tô na natureza de verdade, não é assim que funciona. Existem ritmos, ciclos, aquilo que você chama de sujeira, muitas vezes, é vida. Muitas vezes não, é sempre vida em decomposição ou vida se estabelecendo, sendo recriada, em transformação. Então, assim, você se sentir parte disso, cuidar para que isto esteja bem também, se sentir parte do ecossistema, pertencente ao planeta, deixar de se sentir estranho no planeta, né? O homem asfaltou as cidades, né? No sentido de aqui não entra sujeira, a terra não é sujeira, né? Bicho não é sujeira, pedrinha não é sujeira. Então a gente tem uma concepção muito distorcida da nossa natureza humana, terráquea, né? E que está aqui não para produzir só e ganhar dinheiro, não é sobre isso a vida, né? A Deixa eu vida fazer um parênteses, deve. Thaís. Tem bastante gente aqui entrando depois que eu Ah, falei no início, mas essa moça com quem eu estou conversando é a Thaisa Cioli, terapeuta floral muito experiente, educadora na área da terapia floral, e a gente está aqui falando a respeito da formação do terapeuta floral, o que um curso que se propõe a ser um curso de formação precisa trazer, precisa oferecer. E aproveito para dar oi para todo mundo que entrou, para quem eu não dei oi. isso. Muito obrigada de vocês estarem aqui ao vivo com a gente. Uma outra coisa que o curso precisa ter é trazer autoconhecimento. Todo curso de terapia floral é transformador, porque Uhum. você, ao tomar as essências, ao conhecer as essências, até essa lida, né, com o sistema, o lugar onde ela nasce, como ela se desenvolve na Uhum. natureza, você vai conhecer mais sobre você mesmo e você vai se transformar. Então, os cursos bons de formação em terapia floral, eles promovem autoconhecimento. Tá entrando uma pergunta aqui, se É, você está dando curso, se vai ter curso, então o já curso mais um parênteses, né? A Thaís, recentemente,
a pedido da Essências Florais, ela gravou para gente um curso de 12 horas sobre os florais de Bach. Ele não se propõe a ser um curso de formação. Não existe um curso de formação de 12 horas, né, gente? Mas ele pode ser, sim, parte da sua formação. Então, se você vai, como a Thaís e eu, fazer a sua formação em terapia floral daquela forma organizada de forma orgânica, onde eu faço um tanto aqui, eu circulo por ali, eu passo ali também e vou compondo esse quebra-cabeça da formação, esse é um curso que não pode faltar na sua formação. Até porque esse curso que a Thaís Acioli traz, com esse número de horas, não pode ser chamado um curso de formação, mas ele traz quase todas as coisas das quais a gente vai falar aqui hoje como sendo essenciais para um curso de formação. Mas a gente vai falar dele mais para o fim. Ele está gravado no Hotmart. Ele é um curso mignon, né? Ele é um curso enxuto que traz muitas ideias sobre a formação mesmo do terapeuta floral e traz muito conhecimento, porque ele é baseado na literatura, na minha prática, né, no uso dos florais de Bach. Ele traz esclarecimentos, traz conhecimento, atualização com os temas atuais e traz também aquela ideia de como que você se vê tomando floral, como você acompanha alguém tomando floral ao longo de um tempo. Quais são as fases de cura, por exemplo, com a terapia floral. Eu estou vendo aqui que tem muita gente entrando na nossa live, Cíntia, e contando que não está bem e que precisa de ajuda e tudo mais, né? É, Então, é, esse não é o momento, o lugar para isso. Eu sinto muito, é, mas a gente pode indicar para você. Entre em contato aqui com a equipe da Essências Florais pelo WhatsApp. Vou pedir para a Karina escrever o nosso WhatsApp aqui para você e a gente indica uma terapeuta floral para te acompanhar, para poder te apoiar. e Viu? para esclarecer, tirar as dúvidas, né? Eu só Isso. quero dizer uma coisa para vocês: a terapia floral não substitui cuidados médicos necessários. Então, se você tem uma inflamação, por exemplo, no cotovelo e tem que fazer um tratamento fisioterápico, você tem que fazer um tratamento fisioterápico. Ah, existem essências florais que eu posso passar, que eu posso tomar e que vão ativar, melhorar a minha lida com a dor? Sim, existem. Há inclusive pesquisas internacionais sobre isso. No curso eu cito essas pesquisas, inclusive está na bibliografia, né? Mas existem sim. Existem alguns florais que a gente pode fazer em creme, mas ele não substitui o tratamento médico necessário. Assim como a terapia floral não vai substituir a psicoterapia ou tratamento psiquiátrico. Gente, e terapia floral não é igual à psicoterapia. É muito diferente, né? Nós temos formas completamente diferentes de atuar e trabalhar, e uma coisa não substitui a outra. O que eu vejo muito é que quando a gente atua junto com outros profissionais, Cíntia, por exemplo, eu tenho parcerias com psiquiatra, com psicólogos, né? Com médico cardiologista, que encaminham pacientes para mim, eu encaminho para eles também, e a gente vê que muitas vezes, ao trabalhar, né, com multiprofissionais, né, numa equipe de profissionais que trabalham pelo bem-estar da pessoa, a pessoa melhora mais depressa, né? A Não, os florais pessoa, aceleram o processo, o sem processo, sim, voltando sim, aqui no nosso tema sim. da formação do terapeuta, ainda no preparo da pessoa que vai se tornar o terapeuta floral, a gente conversando ontem, a gente falou também da necessidade de conhecer bem os instrumentos com que vai trabalhar. Então, os florais, para você conhecer a fundo, né, dentro do possível, olhe muito para as fotos, saiba tudo daquela planta se você não tem condição de ir até o local onde ela cresce silvestre, que aí é o mundo ideal, né? Mas você pode, através das imagens, conhecer, através das informações botânicas, inclusive, a que família botânica essa planta pertence, se apropriar dessa nomenclatura botânica. Isso é parte
do que você precisa saber para você se tornar um bom terapeuta floral. Né? A gente se conectar com a natureza, a gente se conecta assim de coração, através da intuição. É uma conexão espiritual também, mas ela também é uma conexão muito que passa pelo seu intelecto, você conhecer aquelas plantas, aquelas flores, e depois isso vai te apoiar a reconhecer as qualidades de cura e os benefícios de transformação que aquelas flores, a forma como aquelas flores vão atuar na sua própria vida e na vida das pessoas que você está ajudando com os florais. E a palavra ajudando te dá um outro gancho, Thaís. Não, mas antes de falar na ajudando, eu queria voltar nessa da Vai. pesquisa, que eu acho bacana, que quando você começou a estudar, e eu também, não tinha o Google, não tinha sites de pesquisa online. Quantos Wikipedia, nada disso. livros de botânica você comprou? Quantos livros de botânica eu comprei? Claro que sim. E muitas vezes eram livros caríssimos que a gente emprestava umas para as outras. Nessa época, eu lembro de um curso que a gente pediu, implorou para a Rosana Souto dar para a gente sobre botânica, lembra? Eu organizei 2 cursos sobre botânica, É, porque eu tenho a absoluta convicção da importância desse tema na formação do terapeuta floral. com E certeza. tirando fora o Richard Katz e a Patrícia Kaminski, que trazem detalhes a respeito disso nos cursos de formação que eles oferecem, ninguém mais faz, ou ninguém mais fazia, né? Pode ser que hoje em É, dia outros estejam fazendo e eu aqui na minha ignorância, né, que não sei, mas é muito importante. Se você não aprendeu muito. no curso, você vá atrás de se informar E a respeito disso. E a gente entra no Google hoje e coloca o nome botânico, não o nome comum da flor, mas o nome botânico. E se você não sabe o nome botânico, você deve procurar saber. Os livros de florais, o Gibá, por exemplo, trazem todos os nomes botânicos escritos em latim, porque o floral não é feito de qualquer flor, ele é feito daquela flor específica, com aquele nome e sobrenome. E você vai estudar sobre, e olha sobre as famílias, olha a raiz, olha a folha, tudo nos conta sobre quem é essa planta e de como ela, através da flor, né, das gotículas de orvalho daquela flor, vão beneficiar a tua saúde mental, espiritual, física, emocional no seu dia a dia, né? Isso mesmo, exatamente isso. Agora vamos falar da compaixão, da empatia, da Vamos, ajuda. vamos, 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 vamos. Esse é um tema bastante importante. Uhum. Para você ajudar alguém ou a si mesmo sem compaixão, você vai na violência, vai querer mudar o cerne daquela pessoa do jeito que você quiser. E isso não existe na terapia floral. A terapia floral é uma das. As terapias, de uma forma geral, não são violentas, e a terapia floral, muito menos. Ela é delicadíssima, ela Lembra que a acorda gente na está pessoa. trabalhando com flores. É, ela acorda na pessoa que está fazendo o uso do floral uma semente de possibilidades, ou sementes de possibilidades, que a pessoa vai poder lançar a mão, trazer para a personalidade para atuar. Então, desenvolver empatia e compaixão é base da formação do terapeuta floral, né? Porque o nosso olhar para o outro precisa ser um olhar sem julgamento. E isso faz parte da formação do terapeuta floral. Isso mesmo. E tem um ponto que eu acho que é tão importante e que a gente ensina nos nossos cursos. O Dr. Bach dizia, né? Não, não são os sintomas ou a doença que vai ser o seu guia para escolher o floral. É como a pessoa está. Ele escrevia do estado de ânimo da pessoa, né? Então, se a gente se ativer a isso e não ficar tentando escarafunchar, imaginar o que aconteceu antes e dar floral para o que aconteceu antes, que muitas vezes é a nossa projeção. Então, trabalha com o que você tem, né? Isso a gente ensina
nos nossos cursos de formação e nos bons cursos de formação, porque a gente aprendeu, né? Você trabalha com aquilo que o seu paciente traz, porque você não quer dobrar, transformar a pessoa que está ali na sua frente à força, que é a violência que a Thaís está falando. Até porque os florais, daí eles não funcionam. Aí a pessoa toma aquele floral e ele não tem o efeito esperado por ela, né? Porque ele está trabalhando camadas sobre as quais a pessoa não tinha consciência e nem terá, não está pronta para aquilo. Então você trabalha com aquilo que a pessoa te traz e confia, porque a terapia floral ela não tem uma pressa. Assim como também não tem pressa a alma. A alma não tem pressa. A gente está aqui para aprender algumas lições, para exercitar algumas coisas. E o Dr. Bach falava, escreveu, deixou escrito para gente. A gente não pode, a gente até pode perder a vida, mas a gente não pode perder a lição, né? Então lembre-se disso, dessa história do tempo, né? E inclui isso, se você é um professor, um educador, inclui de alguma maneira isso nas suas aulas. E se você está buscando um bom curso de formação, lembre-se disso, tenha em mente, procure educadores da área da terapia floral que vão te conduzir por esse caminho. Muito bom, isso mesmo. Tem gente perguntando aqui aonde eu estou dando esse curso, né? Tá? É Então, pela Essências Florais, o nosso canal do Hotmart. É um canal que você compra. O link está na nossa bio aqui do Instagram. Se você entrar lá naqueles linkzinhos da bio, a gente tem 5 links lá. Um deles, eu acho que é o primeiro ou o segundo, é o link do curso de Florais de Bar na nossa plataforma do Hotmart. Sabe o que tem de muito legal esse curso? Você faz ele e aí você pode rever essas aulas quantas vezes você quiser. Durante um ano, você tem um ano para ficar revendo, tirar dúvidas, olhar de novo as flores. É um curso que tem apostila, tem material para você imprimir e acompanhar junto, tem certificado. Quando você termina o curso, você consegue acessar o certificado e imprimir para você. E fora que a gente tem, ó, nada mais, nada menos que a Thaisa Cioli dando as aulas. É maravilhoso o curso. uma Eu das fiz coisas e que eu, achei maravilhoso. E aprendi coisas novas, Thaís. Te olha só, digo, olha, eu sou terapeuta floral, comecei a estudar em 92, considero que em 96 eu estava formada e deixei a fonoaudiologia para ficar só com os florais, então vamos considerar que é desde 96, há um tempão, né? E eu aprendi coisas no seu curso de 12 horas de florais de Bairro. então, Parabéns. essa foi a nossa, o nosso combinado, que ele seria interessante para quem está começando e para quem quer usar os florais na sua casa, consigo, com a sua família, ótimo. Ele é interessante para quem está em fase de formação, porque ele também traz um aprofundamento sobre o entendimento das fases da terapia floral, né? De caso, eu trago casos, né? Todos autorizados, claro, para serem trazidos, né, ao curso. E ele é interessante também para quem já é terapeuta floral há muito tempo, como a Cinti, como eu, porque ele traz a prática do consultório, né? O que a gente vê que está funcionando com os temas muito atuais que a gente tem e que envolvem depressão, solidão, ansiedade, neste momento, né? Vazio existencial, medo, pânico, assuntos como relacionamentos, preocupações com o bem-estar de filhos, fala de criança pequena, fala de pessoa mais velha. Então, ele traz um panorama global da terapia floral nos dias de hoje. Então, eu tentei traduzir da forma mais simples possível o uso dos florais que vai do dia a dia a uma prática terapeuta já consolidada, de forma que ficasse apetitoso para todos essas pessoas que possam estar interessadas. Olha isso, a Jéssica Coelho está dando o depoimento dela. Ela Oi, está fazendo o Jéssica. curso, está Oba, dizendo que está Jéssica. amando com letras maiúsculas. Que Obrigada, legal. Que Jéssica. bom, Jéssica, muito Obrigada. obrigada. É. Ô, Thaís,
Oi. Esse seu curso, ele traz uma outra coisa que é imprescindível na formação do terapeuta floral, então por isso que ele pode ser, eu repito, né, por várias razões, mas por isso também ele deve ser parte do seu programa de formação como terapeuta floral. Ele traz aquela parte desenvolvida pela Patrícia Kaminski sobre as 4 etapas do desenvolvimento, as etapas de cura de quem está tomando os florais. Então, Isso. ele ajuda a pessoa que está oferecendo floral para outro a desenvolver um olhar e perceber em que fase aquela pessoa está, o que eu posso oferecer depois disso, o que eu busco depois disso. Você quer Sim. falar sobre isso um pouco? Sim, isso, quando eu aprendi as 4 fases da terapia floral, mudou a minha visão como terapeuta floral, completamente, né? No curso de formação da Flower Sense Society, dos florais da Califórnia, que eu dou junto com a Olimp, nós temos professoras no Brasil inteiro, tenho colegas professoras no Brasil inteiro dando esse curso. A gente tem até um aprofundamento, que são os metafloraníveis, né? Mas os 4 momentos de cura da terapia floral, eles são claros didaticamente e você pode intervir. Então, tem uma parte de alívio, uma parte que envolve autoconhecimento, que envolve mais a mente racional, que percebe onde ela está, uma fase que pode aparecer ou não, que é de resistência àquilo que está se curando, e a fase da superação, quando você vira a página do problema. E eu trago isso num módulo, né, trazendo as explicações da Patrícia Kaminski. É um trabalho pessoal dela, em cima, ela analisou o banco de dados de casos que estão lá na Flower Sense Society, e ela chegou à conclusão que existem fases muito distintas, né? E que faz diferenciar e que faz a gente entender por que que às vezes um paciente volta dizendo assim, me devolve a primeira fórmula do primeiro mês, que lá eu estava tão bem, olha, eu nem pensava mais em nada, parece que eu tinha esquecido completamente a questão, agora eu estou aqui, voltou aquilo tudo, né? Que fase é essa? Deu errado o tratamento? Ou ele está lidando de uma forma mais consciente com os problemas que ele está enfrentando? Ou tem alguma parte do problema que ele está com dificuldade de olhar porque tem a ver com algo que ele teme dentro de si mesmo, né? Então, isso é muito importante para o terapeuta floral saber e poder conduzir melhor a terapia do paciente, né? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente não se forma em um único curso, né? Então, eu e a Thaís, por exemplo, fizemos curso dos florais do bucho australiano com o Ian White várias vezes, né? Aliás, fizemos um último no ano passado, em outubro, que ele teve aqui no Brasil. A E gente antes, e antes disso, eu tive a oportunidade de fazer um bushwalk com ele na Austrália, A né? Thaís esteve na Austrália É, recentemente, verdade. é, Eu fui é. lá no começo dos anos 2000, mas você Isso, foi isso. bem E eu peguei recente. uma época de floração absurda lá. Não, Eu vi ela viu até flores 20 raras, né? Você viu a até Pink Flannel Flannel Flower, por Flower, exemplo. inclusive. Então, isso foi um espetáculo. Um espetáculo. Thaís, você Mas sabe que eu pode. também vi uma flor rara quando eu fui? A gente viu a Ah, Sydney Rose, que que eu é uma nunca. Olha, outra. que Não é que a gente. maravilhosa, raríssima. É. Então, Mas fala, perdão. e deixa eu retomar aqui o que eu ia falar. Então, a gente não se forma fazendo um único curso. Saiba disso. Você vai precisar fazer. É uma construção em camadas, né? A Isso. construção do terapeuta floral. É um processo. Não que você, fazendo um curso, você não possa oferecer florais para alguém. Você deve, aliás, você deve praticar. Se você tiver dúvida, pegue uma supervisão do seu professor ou de um outro terapeuta. Você precisa praticar, isso também é parte da sua formação. Mas vá se aprofundando, vá se especializando. A terapia floral, ela tem as suas peculiaridades e ela é diferente de todas as outras terapias.
ela tem pontos de convergência, mas ela é diferente. Outro dia, conversando com uma homeopata, muito minha amiga, eu tinha encaminhado uns 2 pacientes para ela, e na ocasião ela pediu para os pacientes que eu encaminhei para ela receitar a homeopatia, ela pediu para parar de tomar os florais, porque ela não sabia acompanhar o cliente dela se ele tivesse tendo algum outro tipo de interferência terapêutica, né? E na época eu fiquei bem chateada, me senti bem desrespeitada e parei de encaminhar pacientes para ela. Passados alguns anos, demorou anos para ela vir falar comigo. A gente teve essa conversa e ela falou: vamos tomar um café, você tem que me explicar o que eu posso esperar da terapia floral, porque ela não mandava nenhum paciente parar de fazer psicoterapia, de parar de fazer fisioterapia, de parar de passear no jardim, porque ele estava tomando homeopatia, né? E era pura ignorância mesmo. Mas ela me falou uma coisa nesse nosso café. Ela me falou uma coisa que daí eu tive que esclarecer, mas daquela forma rudimentar que ela trouxe. Olha como isso faz sentido. Se a pessoa tiver ensimesmada na própria dificuldade dela, é muito difícil ela acessar o seu ser superior, a sua alma, as qualidades, os talentos superiores para trazer. E é isso que o floral faz. E ela falou assim para mim: ah, mas então quando a pessoa toma os florais, ela está dando uma coisa que a pessoa que está tomando não tinha antes. Eu respondi a grosso modo: ela está acessando uma coisa que ela não acessava antes, né? Porque na homeopatia você trabalha com aquilo que o cliente já está vivenciando, né? É uma terapêutica maravilhosa também, ela é bem diferente da terapia floral nesse ponto, mas elas podem coexistir. O paciente pode usar as duas coisas, né? Então, é tão interessante, por exemplo, uma boa formação de terapia floral para o terapeuta floral, ela precisa trazer essas outras visões também, né? E saber fazer a separação, o que é diferente e aonde converge. Porque ao longo da sua carreira como profissional da saúde, terapeuta floral, você vai ter que trabalhar com outros profissionais, você vai ter que conversar com outros profissionais, contar para outros profissionais que te encaminharam o paciente o que você está observando, que florais você deu e o que ele pode esperar. E, inclusive, quando você atende, por exemplo, crianças, né? é, Às vezes você vai precisar ir conversar, na escola da criança. Sim. Então, é muito importante que você abra o seu cabedal de possibilidades, de conhecimento, de estudo. O terapeuta floral precisa estudar para sempre, e não só a terapia floral. É muito importante que ele estude, não para se formar em outras coisas necessariamente, Não. mas que ele amplie o seu conhecimento sobre a vida, sobre o ser humano, né? A gente estuda um pouco de química, a gente estuda um pouco de física, senão fica difícil sem entender o que está acontecendo, né? Exato, exatamente. Recentemente foi lançado um livro sobre os florais de Bach e a medicina tradicional chinesa. Um excelente livro, a gente tem ele aqui disponível Mas na são Receitas pontos de Florais. convergência, é isso, E né? isso vai fazer parte da sua formação. Então, digamos, no curso que eu fiz de terapia floral não tinha isso. Mas aí eu compro o livro e eu me educo a respeito daquilo. Vai atrás de quem dá esse tipo de informação também, quem traz Sabina esse tipo de Petit, por conhecimento. exemplo. Sabina Petit, excelente professora, com grande didática, ensinando sobre a medicina chinesa na relação dela com a terapia floral, por exemplo. Sim. Astrologia, psicologia, tem tantas áreas que vão coexistir na vida do seu paciente que está em tratamento com você de terapia floral. Sim, sim. E o importante é fazer uma integração desses conhecimentos. Então, você não vai usar um floral
para uma descrição, por exemplo, uma análise psiquiátrica do paciente. Ah, então vai ter floral para bipolaridade, vai ter floral para outros transtornos mentais, né? Para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Não é assim que funciona a terapia floral. Né? Você vai observar a pessoa naquele momento, como ela está se sentindo, né? E agindo na sua vida, e vai promovendo uma melhora da consciência dela, uma melhora do acesso dela a outras estruturas que ela pode usar na sua personalidade. Então, há que se ter um certo cuidado nesse sentido, de que você amplie o teu conhecimento, mas não para fazer uma ligação direta entre os transtornos descritos na medicina, na psiquiatria, na psicologia ou em outra área qualquer do conhecimento e o uso dos florais. Você ampliando o teu conhecimento desta forma, você se tornará uma pessoa mais culta e mais capaz de usar os florais no dia a dia para as pessoas que te procuram, com certeza. Eu já tive que ir em escola mais de uma vez conversar com coordenação de ensino, a pedido de mãe e tudo mais. Converso sempre com os psicólogos para alinhar pensamentos, né, sobre como a gente está vendo a pessoa que está precisando de ajuda. Converso com psiquiatras também e com outros profissionais, e muitas vezes, quando eu estou atendendo adolescentes e e crianças, eu converso com o grupo familiar. Ou quando estou atendendo uma pessoa muito depressiva, gravemente depressiva, eu costumo conversar com o grupo que convive com ela, ajudando no processo dela sair dos estados depressivos. Então, é sim importante que o terapeuta floral esteja bem preparado para tudo isso. Isso Façam mesmo. cursos, né? Estudem e vão para a natureza, né? Para trazer esse olhar amoroso pelas coisas da terra, né? Pelas plantas, pelo planeta, pelas águas, né? Pelos nossos mananciais de vida, né? De água, de vida, de energia que tem no planeta. A Thaís e eu já combinamos que semana que vem tem outra live e o tema Isso. é Nós Somos Natureza. Vai ser quinta que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Eu quero aproveitar para dizer que os dois livros do Ian White foram relançados no Brasil recentemente também, no final do ano passado. A gente tem eles disponíveis aqui na Essências Florais. E olha só, eles trazem, né, além da descrição das essências todas, e a história, o que levou o Ian White a encontrar aquela flor na natureza, enfim, é Do bem bucho interessante. australiano, né, Cíntia? Eu não falei da Austrália? É da Então, Austrália, do bucho australiano, isso. sim, os livros que foram lançados ano passado, ambos do Ian White. E ele traz, o Ian White faz a correlação dos florais com a iridologia, por exemplo, com a numerologia. Então, essas coisas você vai encontrar nesses dois livros e eles são muito bons. A gente tem eles finalmente, novamente disponíveis aqui na Essências Florais. Literatura, gente, precisa muito. Você precisa ir construindo a sua biblioteca. Faz parte disso. Ter alguns florais aí para ir começando a fazer a sua sintonia, a escolher florais a partir da energia, da vibração que está ali na sua frente, na sua presença. Importante ter os cards. Todas as linhas de florais, hoje em dia, praticamente todas, oferece cards com as fotos das flores. Muitas vezes do outro lado tem uma frase, uma afirmação correlacionada ao trabalho daquela essência floral. Então, vão se instrumentando, não é, Thaís? Sim, sim. É assim que se faz. Assim que eu fiz. Assim que Foi a assim gente que eu fez, fiz. querida. Assim que eu fiz. Acho que a gente Né? pode então ir encerrando aqui Pode. hoje e Lembrando agradecer. que o nosso curso, esse curso novo dos florais de Bach, ele tá na bio das Essências Florais para quem tiver interesse. Ele E tá quem todinho quiser, gravado. pode pedir aqui para a equipe da Essências Florais, manda um WhatsApp para a gente que a gente já manda o link direto, se você não conseguir achar aqui na bio do Instagram.
Não tem problema, a gente te manda direto. Tá maravilhoso o curso. Melhor curso de florais de Bach que eu já vi na minha vida. Tô Muito falando sério. obrigada, muito Muito obrigada. obrigada a você, minha querida. E tem uma pessoa que perguntou sobre os cards, está dizendo que precisa muito, é só entrar em contato com as essências Tem tudo florais. aqui, gente. É, Essa é a casa dos florais, viu? isso. Venham, perguntem pra gente, entrem em contato, tudo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar a apoiar vocês na sua carreira como terapeutas florais. Mil beijos para todo mundo, Obrigada, para Cíntia. Thaís, minha Obrigada à querida. equipe dos florais, das essências florais. Tchau, querida. Tchau, queridos. Tchau.